Sejam bem-vindos a mais conversar Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sapienza Podcast. Eu sou Geraldo Campos e o Sapienza Podcast é um papo sempre com pessoas que estão fazendo a diferença na educação, no empreendedorismo, na tecnologia, na inovação. E hoje eu trouxe uma super convidada, a professora Edi, certo? Que eu tive o prazer de conhecê-la num curso de embaixadores da inovação, uma parceria com a Univale, o Elume Park e os municípios ali da região do Vale do Itajaí. E eu vou dar um spoiler aqui antes dela fazer a apresentação. No meio das nossas aulas, né, professora Edi, ela vinha assim, mostrava assim, professor, dá uma olhada aqui no vídeo das aulas, das atividades de robótica que eu tenho desenvolvido junto com as equipes das escolas do município de Itajaí. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Professora Edi, obrigado por estar conosco. A professora Edi tem 23 anos como professora na Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Itajaí é uma região aqui no litoral de Santa Catarina, tá? E como eu acompanho a professora pelas redes sociais, assim, é uma sonhadora e apaixonada pela educação de qualidade, e é embaixadora do Elume Park, que é um centro regional de inovação, e professora e instrutora de informática e idealizadora do projeto Maker na Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Prof. Edi, fora que é uma super atleta. Agora já entrou no... A gente se marca ali nas redes sociais, uma super atleta. Eu tenho acompanhado e tem me inspirado, inclusive, em fazer as academias, porque, olha, não é fácil. Esses dias eu queria comer um monte de hambúrguer e não queria ir para a academia. Prof, obrigado por estar com a gente, por compartilhar um pouquinho desse movimento, pela disponibilidade, e queria que tu contasse um pouquinho quem que tu é para nós, o que tu faz, já dei um spoiler aqui, mas te apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, gente, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Como o professor Geraldo aí já falou, o professor que nos meus cursos, assim, muito apaixonante, esse curso que a gente fez dos embaixadores ali, abriu muito a minha mente, pensar um pouco fora da caixa da educação, pensar as possibilidades que, através do Elume e os 11 municípios da ANFRE, a gente vai poder fazer um trabalho em conjunto, atendendo muitas redes de educação, também particulares, públicas. Então, fazer essa parceria, e a Univale, junto com a Prefeitura de Itajaí e as outras prefeituras, nos deu essa oportunidade. E escolheram... Eu fui uma das escolhidas, e, assim, muito grata por ter sido escolhida, e porque, assim, o meu sonho na educação começou no ano 2000, quando eu assumi ser professora, e acabei indo para a rede particular, fui para a PAI também, trabalhar com os alunos especiais, e acabei me firmando na Rede Municipal de Ensino de Itajaí. E esse curso, professor, como eu estava falando, ele me abriu a minha mente, não para ficar focada somente na educação, mas saber que a gente pode, também através da educação, trabalhar um ecossistema dentro da nossa cidade, porque tudo linka a educação. E trabalhar outros projetos além da educação, buscar isso para os nossos alunos, fazer com que eles entendam a nossa cidade também, que a gente precisa de um ecossistema e inovação para a nossa cidade, e buscar esses talentos, né? Que são os nossos alunos que estão, às vezes, numa rede municipal de ensino ou qualquer outra rede, que eles têm um sonho e que têm um futuro, seja na tecnologia, seja na biologia, seja na mecânica, seja na física, mas que eles tenham essa abertura e possam sonhar. É isso aí. E eu me emociono, assim, professor, quando eu falo em educação, porque, assim, é um trabalho formiguinha, né, que a gente começa e, às vezes, toma uma proporção
tão grande que tu lembra da trajetória que tu passou e tu vê que tu está colhendo frutos, que às vezes é um pouco mais lento, mas que tem aprendizado sim para os nossos alunos. Com certeza. Eu vejo que o grande papel da educação, eu comento uma coisa que é muito legal, assim, né? Eu tive algumas experiências internacionais, depois eu vou pedir que a professora Ed compartilhe um pouco dessa experiência que teve lá em Barcelona, né? Que teve agora, faz aí poucos meses. Mas eu tive uma experiência que eu comento muito, 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 que era uma dúvida que putz, sempre me inquietou, né? Que era, por que a gente não tem um país evoluído, né? E aí, quando eu fiz a primeira visita que eu fiz ao MIT, eu caminhando pelo campus universitário, eu olhava para aquilo maravilhado, né? E dizia assim, putz, mas por que a gente não tem isso lá no Brasil? A gente tem tanta coisa boa no Brasil, e aqui eles catam gente de tudo que é canto do mundo, né? E aí, na hora, eu pensei assim, putz, porque a gente tem um desafio tão grande, que é o desafio da educação básica e o desafio da cidadania, né? De criar nesses nossos estudantes essa visão, né? E principalmente da importância de ações, independente do modelo, seja público ou privado, no desenvolvimento cidadão, né? No desenvolvimento de competências, de conhecimentos, de habilidades, que a gente fortaleça aquilo que a gente fala muito na educação empreendedora, né? Que a gente fortaleça esse espírito empreendedor, essa atitude do processo de transformação, né? Ou seja, criar esse movimento de transformação, independente dos recursos que possuem, que isso também acaba sendo uma escola do empreendedorismo, né? Que se pauta muito numa escola indiana, porque às vezes, né, professora Eide, a gente olha para os recursos e diz assim, cara, mas eu não tenho recurso, né? E em algumas situações, isso cria uma barreira. Em outras situações, isso cria uma possibilidade de criar, e de criar, quando eu falo aqui, é do próprio exercício da criatividade, claro que não ter recurso não é uma coisa boa, né? Mas de criar novas perspectivas a partir daquilo que tem, que é a abordagem que a gente utiliza muito na Sapienza, que a gente chama, né, do effectuation, né? O que eu tenho, né? O que eu não tenho, e vamos criar condições para ter, né? E a gente vai construindo esse processo. Então, esse movimento aí também da educação é um movimento muito, muito importante, né? E a gente acaba, como professores, sendo muito sonhadores e realizadores, né? Que é isso que eu comento, né? Putz, é um sonho e realizadores. E é uma coisa que é muito interessante, eu sou fã do Rubem Alves, né? Ele tem um vídeo que eu utilizo muito, que ele fala, né? Vejam o mundo, né? Então ele fala todo esse movimento que é muito legal. E a gente vai vendo ao longo do tempo, né? A gente vai vendo as crianças crescendo, depois eles ocupando outros espaços, e a gente vê, esse cara foi meu aluno, esse cara foi meu aluno, esse cara participou do projeto. E eu queria que a professora contasse um pouco dos projetos que vocês têm desenvolvido na Secretaria de Educação de Itajaí. Então, professor, só para voltar ali, para findar um pouco a minha fala ali, eu iniciei na educação e eu passei por todas as etapas. Eu fui para a educação infantil, eu fui para o ensino fundamental e acabei me firmando mesmo na educação integral. 2012, eu acabei me efetivando na área da tecnologia. Então, eu sou pedagoga de formação, tenho 3 pós-graduação também. Iniciei meu mestrado, mas, Deus quiser, retorno o ano que vem, que deu Tu tem que ter bastante tempo, né, professor, também, para tu estar estudando, né? Isso, e eu acho que não era o momento ainda de eu estar finalizando. Então, assim, eu quero tirar um tempo para fazer e fazer bem feito. Em 2012, eu acabei me efetivando na área da tecnologia e eu me apavorei, confesso. O que uma pedagoga vai fazer com um laboratório de informática? Eu falei, tudo? Gente... E aí, eu me deparei, não, ali tu só vai olhar o que os professores querem, mas eu falei assim, eu não posso ficar parada, só pegando os conteúdos dos professores e repassando para os alunos. Eu preciso ter uma participação como professora formada que sou, eu sei que eu sou instrutora, mas eu preciso
fazer mais. Então, o primeiro ano me apavorei. Mas, assim, nós temos uma equipe de 60 instrutores, onde não faltou ajuda, eles cooperaram muito com a minha trajetória também, e a gente tem que trabalhar muito em pares, professor. E na rede municipal de ensino de Itajaí, pelo menos com esse grupo ali, a gente troca muito figurinhas. Ai, tu tens um aplicativo, como é que tu faz nas suas aulas? E acabei entrando de cabeça mesmo, voltei a estudar, fui fazer uma pós em tecnologia, fui buscar projetos voltados à tecnologia, e o que deu muito certo é incluir meus projetos pedagógicos dentro da área da tecnologia. Que legal. Primeiro ano eu me assustei, o segundo ano eu já comecei a pegar o jeito. O terceiro ano, aí a gente já estava muito em parceria com a educação física. Edi, como que tu trabalha projeto com professores de educação física? E o HAL, o viés grande que eu descobri também foi que cada área tem a sua especificidade, onde tu consegue trabalhar, onde tu consegue construir. E eu vi que os alunos só no computador, eles tinham uma deficiência que nós precisávamos mais dentro do laboratório. E eu acabei, dentro do meu laboratório, foi um dos meus primeiros projetos, até concorremos o prêmio da Univale, foi o primeiro prêmio que a gente ganhou em 2017, que tem o professor André Rabi lá, e tinha mais um André, que agora está em São Paulo, ele me convida para ir lá para São Paulo direto também. Ele vem aqui. Foi um dos que me deram um caminho, um foco. Eu vivia me inspirando nos dois ali, e conheci o Light lá também, o laboratório Light da Univale ali, levei meus alunos, tive a oportunidade, e foi uma das pessoas que me inspiraram, assim, e a estudar, a voltar, a procurar, e eles abriram um concurso em 2017, e eu estava em 2 unidades. Perfeito. E essas 2 unidades eu ia trabalhar o projeto. Tinha uma que eu estava 1 dia por semana, mas os alunos já estavam muito adiantados. Porque a partir que começa a trabalhar a tecnologia com eles, eles começam a trazer coisas. E acabamos era por categoria, era 12 categoria e o primeiro lugar. Uma escola levou 4 e a outra levou mais 4 categoria. E o primeiro lugar, para as 2 escolas acabaram empatando, assim. E dali a gente deslanchou os nossos projetos. Sempre, professor, uma coisa assim que eu sempre falo, nos meus projetos a gente está alinhando a BNCC, as 10 competências da BNCC ali, que entra, eu uso muito a 4 e a 5 ali, né? Que traz bem voltado para a tecnologia. Então, assim, a gente alinhou os projetos já como tem que ser, que eu sei que daqui a pouco, no futuro, nós vamos ter que ter uma grade onde que incluam tecnologia, porque estamos voltando para isso. Eu acho que agora foi aprovada uma lei também lá, que não sei quando chega aqui, mas eu acredito que meados da metade do ano, começo do ano, a gente já vai ter que pensar diferente ali e colocar mesmo no currículo, e a importância, professor, que teve não só na minha vida profissional, mas na minha vida, de eu pensar fora da caixa, eu saber que os meus alunos precisavam mais de coisas diferenciadas dentro daquele laboratório. Claro, soma da diretora, porque tu nunca faz nada sozinho. E o que eu consegui incluir nesses meus projetos foi as famílias. Trazer as famílias. Eu trabalhava numa comunidade assim, Cidade Nova, inclusive eu moro na comunidade, eles são um pouco mais carente de afeto, carente talvez assim de carinho, e os pais também trabalham o dia todo, então não tem condições. E marcamos uma agenda com os pais, quem podia ir tal dia, fizemos uma agenda, tal dia eu trabalho lá em Balneário, mas na sexta-feira, 3 horas da tarde, eu consigo estar aqui, professora. Falei, não, montamos uma agenda e incluímos os pais nesse projeto. Então, a gente, dentro do próprio laboratório, nós criamos, assim, né, 8 Makers Space. Então, nós tínhamos, que era uma deficiência das crianças, que eles não conseguiam fazer cálculos. Então, assim, a gente fez tudo com eles. Eu fazia a roda de conversa e quem dava a ideia para os projetos
eram as crianças. Claro que o professor, ele vai instruir a chegar e o que ele sabe, mas assim, buscar, saber o que a criança gosta para trabalhar, escutar as crianças. E a partir do momento que eu comecei a escutar os alunos, professor, as minhas aulas, porque assim, para o profissional que está ali, até um cartaz, porque tu vem de várias etapas da educação, eu ia deixar minha sala linda, maravilhosa, até o cartaz da porta eu já levava pronto, porque era mais legal para mim e Claro. para o meu aluno. Isso mesmo. Aquilo era legal? Era aquele cartaz colorido que ele queria na porta ou ele queria um preto e branco? Perfeito. E eu tive que mudar o meu posicionamento em algumas coisas, porque assim, às vezes tu tem o norte e tu vê que aquela outra forma para mim foi muito melhor, eu escutar os meus alunos. Então, o diferencial foi eu escutar os alunos. Eu falo emocionada, assim, né? Porque, assim, eles começavam a trazer para mim a partir desse momento do projeto. Então, nós tínhamos o mercado, um mercadinho, mas, assim, me inspirei em algumas professoras, a Débora Garófalo também, que tem um projeto já de robótica com sucata, que tirei algumas ideias, porque tu vai na internet, tu tem itens, e várias ideias, e acabei criando uma própria identidade para nós dentro do CEDIM, que eu trabalhava. Então, criamos a minha sala, o laboratório. Era um pouquinho, o espaço era legal, então a gente criou o espaço do Mercado do Emílio, tinha o espaço do videogame, robótica e Lego, o espaço que a gente construía jogos, corte e costura, o espaço da tecnologia, que era os computadores. E o que me trouxe esses espaços? Que a gente tinha 30 alunos, então a gente dividia 5 em equipes também dentro da sala. 5 vai para robótica, 5 vai para o Lego, 5 vai para a costura. Legal. E a inclusão dos pais nesse projeto, que deu muito certo, foi trazer as mães que tinham da costura, por exemplo. Só tínhamos mães costureiras dentro da unidade. E por que os meninos também não participar da costura? Porque às vezes a gente pensa, ai, não, feminino, ai, não, as meninas vão para a costura, os meninos já vão... Mas, assim, dentro do Laboratório Maker, a gente não tem essa diferença. A gente pensa na atividade para todos os alunos. Se o menino quer costurar, ele vai. Se o menino quer jogar videogame, ele vai. E aí, assim, o videogame eu usava meio que uma troca com eles. Tudo jogos a gente tem filhos em casa também, tudo monitorado. Eu já vi os jogos educativos que a gente poderia estar fazendo e os próprios jogos que eles criavam. Sim. Então, às vezes não tinha essa oportunidade em casa de ter videogame. Então, assim, como o professor falou, às vezes tu não tem recurso e tu não pode ficar esperando só que a educação vai fazer tudo. E assim, quando tu tem amigos, tu tem empresas que eu ia atrás, buscava, e aí cada canto ficou diferenciado, porque assim a gente levou um ano, né, professor, para a gente montar esses cantinhos, porque quando tu tem uma ideia, não é do dia para a noite, assim. Sim, é verdade. Tu sabes, professora, que a professora falando, eu me trouxe uma lembrança tão boa, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, a vida inteira. Minha família veio de uma origem mais humilde também, né? E depois de velho que a gente foi ter uma condição de vida um pouquinho melhor, né? Foi que estudou, trabalhou, casou, né? Um pouco melhor. Mas eu estudei numa escola pública chamada Escola Estadual Presidente Roosevelt, ali em Coqueiros, aqui na Grande Florianópolis. E a professora contando me trouxe uma lembrança muito, muito boa, que eram as aulas de PPT, que era preparação para o trabalho que tinha. Tinha. Só que era uma coisa muito doida, e eu sempre me questionei isso, né? A minha escola era na frente do mar, na frente da praia, e a gente nunca foi fazer aula de pesca nessa preparação para o trabalho, né? Porque é uma coisa... Mas a gente tinha aula de agricultura dentro da escola, tinha uma horta. A minha escola tinha também uma outra... Era uma escola muito bacana. Era práticas do lar, que só era para as meninas, que aí, quando tu comentou, eu falei assim, nossa, olha só, que coisa boa, né?
a gente hoje entender que esse movimento. E outra lembrança que me trouxe, professora, foi que o quanto é importante, me trouxe essa lembrança afetiva muito boa lá da minha escola, eu sou apaixonado por aquele colégio, e me trouxe uma lembrança do meu filho agora, né? Meu filho agora acabou de passar no vestibular para engenharia mecatrônica no IFSC, onde surge na história da vida do João Vitor, que é o meu filho, que tem 18 anos, a história de querer fazer engenharia mecatrônica dentro da escola, em oficinas de robótica. Então, quando ele tinha 7, 8 anos, na escola que ele estudava, tinha oficinas de robótica. E ele fez ali, acho que 1, 2 anos, mais ou menos, e isso ficou tão marcado na vida dele, o quanto ele gostava daquela atividade, que a gente perguntava para ele, né, quando ele era pequeno: João, e aí, o que tu vai fazer, cara? O que tu pensa? Não, eu quero ser inventor. Era a fala dele, assim, desde pequeno, quero ser inventor. E aí, quando chegou no ensino médio, nós perguntamos: ei, meu, o que tu quer fazer como universidade? Não, eu quero construir robô. Né? E aí eu falei: tá, mas qual é o curso que tu quer fazer? Não, eu quero fazer engenharia mecatrônica. E isso era uma coisa que ficava na cabeça dele, a gente dizia: cara, mas aqui em Santa Catarina não tem muitas escolas com esse movimento. E aí, professora, foi uma loucura na hora de fazer o vestibular, porque ele escolheu engenharia mecatrônica, para ver quanto esse movimento que a professora tem feito, e é o que a professora falou no início, né? Às vezes a gente marca a vida do estudante para a vida toda, né? E aí a gente foi, olha só, a gente aqui como pai, né? Nessa fase, é uma fase delicada para todo mundo, para o estudante, para o pai, para todo mundo, né? E aí eu falei pro meu sobre pai, né? Como educador, a gente olha um monte de coisa, fica pensando, aí depois a gente senta ali no nosso cantinho, no sofá, e olha como o pai dizia agora, né? E aí eu dizia para ele: não, quem sabe então tu tem uma segunda opção, que não seja engenharia mecatrônica, seja uma outra coisa numa outra universidade, porque se tu não passar no IFSC, né, que é o vestibular da UFSC, e ele dizia: eu não quero, eu vou passar para engenharia mecatrônica. A gente meio que até obrigou ele a fazer uma inscrição para a UDESC, design industrial. Quando a gente foi levar ele para fazer o vestibular da UDESC, ele não queria sair do carro. Essa é uma história que a gente tem contado, porque ele disse assim: eu não quero fazer isso. Meu Deus, Eu não quero fazer isso, eu estou aqui. A gente dizia: cara, faz uma segunda opção, porque se tu não passar num, tu tem um outro, depois tu transfere, depois tu faz o vestibular de novo, e que isso ainda vai te ajudar. Ele dizia: não quero. Foi um caos. Resumindo, né, esse negócio que eu não sou muito de resumir as coisas, a professora já conhece, né, eu também sou assim. Completo. Resumindo, o cara passou no IFSC e hoje está apaixonado, que a gente pergunta assim: daí, as aulas de cálculo, matemática, que era o que a professora falava. Ele falou assim: não, tá tranquilo. Eu dizia: ai, meu Deus, quando todo mundo, né, para mim sempre foi um terror a matemática. Por quê? Porque a gente tinha aquele modelo tradicional de ensino na nossa época, né? Então, o quanto isso que a professora está fazendo, o quanto isso que a professora tem nos relatado, eu vivenciei isso na minha vida, né? Impacta a importância do ensino básico, impacta a vida do sujeito a vida toda, né? Eu tenho certeza ali, né, que o João Vitor continue esse movimento lá no IFSC, que é uma excelente escola também, e o quanto isso, às vezes, a gente, como professor, não se dá conta, né, porque a gente está na correria do nosso dia a dia, mas o quanto esse trabalho impacta não só a vida do estudante, né, impacta a vida da família. Essa fala que a professora fez aí, nossa, né, ela é fundamental, porque a família aprende muito com os próprios filhos, né? E hoje essa gurizada tem uma quantidade de informação e de estímulo. Nossa. E então, esses espaços, professor, foi voltado mesmo a pedido da deficiência que a gente tinha das crianças, de fazer cálculo, de ajudar os pais, porque, assim, os pais, os avós, geralmente, que moravam com eles, eles relatavam essa dificuldade, até a finalização, que tudo que a gente fazia dentro, a gente tinha, como se fosse a Feira Maker, que eu vou explicar ali também, a gente fazia uma culminância. E eu deixava muito eles, quando era o trabalho ali, por exemplo, na prototipagem, onde eles construíam o que eles queriam, eles levavam papelão, eles levavam a madeira,
a gente, como não tinha muita disponibilidade de jogos na hora da ciranda diferenciados, então a gente tinha serra-fita, tudo com maior cuidado para trabalhar com as crianças, né? Sempre com a supervisão de mais 1 ou 2 professores ajudando. Eles lixavam, eles pintavam, então eles construíam as mesas de jogos, não só para a turminha do projeto, mas para todas as outras turmas que está envolvido na hora da ciranda ali e está compartilhando. E uma das coisas que mais me marcou também dentro desse projeto, eu estou falando, esse é o único quando a gente começou, professor, em 2017. Depois teve rendendo frutos aí, que depois eu já vou acelerar um pouquinho para não ficar aqui até o dia todo. Que as crianças aprendessem brincando. Perfeito. Que as crianças, eles têm aprendizado, mas de uma forma diferente. Não é o quadro, não é o professor explicando, porque hoje nós vamos ter que, quem não se reinventou vai ter que se mexer, porque as crianças não querem também carteira atrás de carteira, como era na nossa época ali, e colocando a mão na massa, trabalhando em pares, e, claro, né, o nosso carro-chefe é a tecnologia, né? Fazer com que eles sejam conhecedores da tecnologia, e dando essa oportunidade, que talvez, assim, um jogo é mais importante, eles ser só consumidores, não. Eu colocava muito que eles também têm que ser criadores. Como a gente tem filhos também, eu sempre falo para o meu filho, investi tanto nesse teu computador, então agora vai entrar no curso, inclusive foram para a Univale, os 2 esse ano, estou bem feliz também. Legal. E quero que ele seja um criador, que não for de tecnologia, mas que não use só para jogar, porque a gente sabe que jogar, ele joga ali, mas o que tu vais fazer além daquilo ali? Fazer as crianças entenderem que talvez, começando do zero, com as crianças de 6 anos, eu trabalhava de 6 a 14. Então, de 6 anos, era uma atividade diferenciada, do que 7 e 8, então, assim, eu tinha um planejamento para o primeiro, para o segundo, que eram turmas mistas, às vezes, mas tudo voltado para eles aprender. Começava do zero mesmo, esse é o teclado, esse é o mouse, como tu pode montar um documento, porque as crianças não têm conhecimento. Os próprios professores hoje, nós temos deficiência em tecnologia. Nós temos professores que estão se aposentando, que eles querem correr do notebook, se tu fala, ainda temos professores. Os professores que são mais das antigas, assim, até porque não foram trabalhados. Às vezes o professor vinha falar comigo, mas até colocar, né, para ele que isso é importante. Também não é um trabalho fácil para tu chegar com um professor que nunca pegou. Na pandemia, a gente passou por isso em Itajaí. Então, os nossos instrutores de informática, graças a Deus, temos uma equipe assim fantástica que colocaram a mão na massa aqui, supriram a necessidade. A gente já tinha plataforma, mas alguns usavam da Google for Education ali, outros não usavam, aquela situação. Uns não usavam porque não queriam, outros porque não sabiam, mas também não queriam. Então, assim, a gente, na área da tecnologia, o município investiu muito em tecnologia. Muito. E finalizando ali, professor, depois eu falo um pouquinho de tecnologia. Nos nossos projetos, então, a gente criou até um carro, uma logo, né? Criar, compartilhar e transformar. Olha que legal. E isso que tu comentas é muito importante, né? O que eu posso construir, né? O que eu posso criar, né? Não só utilizar, né? Porque é uma coisa que a gente comenta muito quando fala de inovação, principalmente inovação tecnológica, nesse viés de construção de artefatos, de robô, de não sei o quê, muito vem, né, o consumo, principalmente para países em desenvolvimento, países do hemisfério sul, tirando alguns países da Ásia, o consumo de tecnologia produzido nos países mais antigos ou mais teoricamente mais desenvolvidos, né, e a gente acaba consumindo, né? E esse papel ele é fundamental dentro desse processo, né, professora? Porque o que a gente pode criar com tudo aquilo que a gente tem de capacidades que nós temos, né, nas nossas regiões? A nossa capacidade hoje que a gente tem no Brasil é muito grande, é infinita dentro da nossa diversidade, das multietnias que a gente tem, dos conhecimentos que a gente tem hoje. Ou se a gente pegar e comparar as nossas cidades, né, ou o nosso
modelo de internet, algumas escolas, a gente é muito mais avançado do que outros países que se dizem avançados, né? É que às vezes a gente ainda tem uma cara meio... o brasileiro, em algumas situações, ele é meio complicado, porque ele se menospreza, ele se diminui. E esse tempo atrás, uma moça perguntou, mas por que tu não vai embora do Brasil, Geraldo? Eu falei, pô, porque aqui é o meu lugar, cara. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma potencialidade, uma riqueza aqui que é absurda. Temos deficiência de uma série de coisas, mas temos tanta coisa que a gente é rico, né? A capacidade criativa que nós temos é uma coisa fantástica, que a maioria dos países querem e não tem, né? Então, esse processo é um processo que a gente, né, o processo do criar, ele é fundamental. A gente usa muito a taxonomia de Bloom, né, no desenvolvimento das competências e habilidades, e, cara, é muito mais, é uma coisa que a gente tem conversado muito quando a gente fala de ecossistemas de inovação, e foi uma disciplina que a gente conheceu lá no programa do... É muito mais do que atores, são autores, né? Ao mesmo tempo que eu atuo, eu também construo. Então, esse é um papel fundamental desse movimento. Prof, quero saber mais aí sobre a feira, sobre tecnologia, conta um pouco mais para a gente o que sai de produtos aí dessa feira. Então, prof, daí finalizando ali nos projetos, então aí depois desses projetos a gente começou a elencar vários, então todos os anos, e a nossa escola começou a ganhar prêmios de inovação e fomos. E em 2021 eu fui convidada para assumir a supervisão de todos os laboratórios da rede, na área da tecnologia, e tentar implementar esse projeto nas unidades de ensino. Então, eu trabalhava com 280 alunos, hoje a gente tem aproximadamente 3 mil alunos no projeto ou mais, talvez a gente não tenha um dado exato, porque todos os anos eles se espalham e vai criando outro, vai saindo um, entrando outro. E meu primeiro desafio dentro dessa, porque para tu aceitar, para tu sair daquele de 280, para tu pegar um grupo, a grande maioria era 52 homens e 8 mulheres. Uhum. A grande maioria se aposentando, e já há muito tempo na área da tecnologia, tem aquela expertise já, que alguns são formados em ciências da computação, tudo. O primeiro ano foi de nós ajeitar a casa, reorganizar o grupo, porque cada um estava indo para um viés diferente de, não que não estavam trabalhando, mas sem meio, não digo sem rumo, mas sem uma perspectiva voltada em conjunto. E a gente juntou esse grupo, e o primeiro ano eu já queria o Maker em todas as unidades, porque eu trabalhava já. E aí eu levei um banho de água fria na terceira reunião, eu acho, que tive que sentar e repensar novamente. Edi, escutar o grupo, professor, porque quando tu trabalha em equipe, a nossa Secretaria de Educação aqui trabalha muito em prol dos professores. Então, assim, a gente não faz nada se a gente não estiver junto. E com esse grupo, eu escutei eles, e escutei, pensei, repensei, falei, vamos ver, a melhor coisa a ser feito. Edi, como que tu quer que a gente trabalhe o Maker se a gente ainda, os nossos laboratórios, não tem máquinas que rodem um aplicativo, a internet às vezes dá uma bugada. Então, eu sentei com o meu diretor, sentamos com a secretária, com o pessoal da coordenação técnica, que é o nosso diretor também, falei, a gente precisa de tecnologia, computadores, reorganizar as salas. E aí eu parei o projeto aquele ano e voltamos para a formação. Perfeito. Começamos, falei, não temos o Maker, mas a gente já tem que se adiantar de alguma forma. Isso mesmo. Então, fizemos, porque daí tem a licitação, tem todas as trocas de equipamentos e tudo. Então, eu falei, mas o Maker eu não posso parar. A gente começou com pequenas formações, com pequenos grupos. Perfeito. E para essas formações, eu não ia conseguir palestrante para o primeiro ano.
Só que como eu observei o currículo de cada integrante, e já conhecia eles também, eu Sim. sabia que o Carlinhos tinha conhecimento em Arduino, que o outro já manjava um pouco do Maker, o outro já gostava das ciências, o outro era ótimo em matemática, que já ia me ajudar no projeto ali, o outro que gostava de criar aplicativo. Então, eu peguei todos esses talentos de dentro da rede, que hoje eu falo assim, é talentos mesmo que tu Sim, busca, sim. o conhecimento de cada um, a expertise de cada um. É, Mas não tem palestrante esse ano? Não, deixa não aqui, tem a gente vai. problema. Foi a melhor coisa, professor. Eu estar investindo na nossa equipe, no talento de cada um. Eles se sentiram bem também. Poxa, eu tenho uma importância dentro da educação. Eu não sou só o professor que fica lá passando conteúdo. Olha quanto eu pude somar para a equipe. Hum, E dividimos em pequenos grupos, ficou muito bom da gente trabalhar. E aí, assim, tem uma empresa que me ajuda de Blumenau também. Consegui impressora 3D, máquina de corte. Nossa. Só, assim, era sonho. Eu falei, vou pedir. Amo. Eu falei, vou pedir porque não custa. A Pública Sim. Tecnologia tem um projeto mesmo de ajudar escolas. E eu falei, por que não Uhum. ajudar? Ede, ali nos projetos, e eu já tinha, eles me ajudavam nos presentes para as crianças no final do ano. E assim, tudo Uhum. que eu fazia dentro da escola, assim, professor, no projeto, eu tinha que trazer uma coisa legal para eles. Eu sonho em uma bicicleta? Talvez não vou conseguir, mas e tudo que eles pediam, como a gente tem muitos amigos, assim, Uhum. tu consegue dar uma bicicleta, que é o sonho dele, que ele até escreveu uma cartinha, sabe? E eu Legal. trouxe isso, não tinha sala aqui também. Aí tem um depósito. Aí Ah. eu vi, eu também fui atrás eu tiro essa nós vamos ficar na nossa geladeira. Não cabe, vai cair aquilo ali. É porque assim, é de madeira. Não, tu não vai conseguir Uhum. botar 60 pessoas ali, ou 40. Que você... Falei, não, mas eu quero só 10. Cabe, gente, 10? 8? Não, daí fechamos no 10. 10 vai. E aí deu muito certo, Que legal. professor. Eu não É, precisei de muito. Eu precisei de do juntar os nossos envolvimento, próprios né? professores ali. Aham. Que são muitos, né? Então, essa é uma coisa que é muito interessante. Assim, eu comento muito, sabe, professora aí, cara, a gente tem criaturas maravilhosas perto da gente. É que a gente está acostumado com elas ou às vezes não valoriza, né? E por quê? Porque às vezes não conhece. É tão corrido o nosso dia a dia que às vezes não conhece, né? Eu comentava muito isso numa universidade que eu trabalhei, que eu dizia para os alunos: tu conhece qual é o currículo daquele cara lá? Tu conhece, tu tá tomando café, tu sabe quem é essa pessoa que tá do teu lado aí? Sabe o que, que ele pode agregar de possibilidades para vocês? Né? Porque às vezes a gente está acostumado. Eu brinco, né, que tem uma frase que eu não gosto, que é o santo de casa não faz milagre. Eu tenho clareza que o santo de casa faz milagre e faz muito milagre. Mas aí eu brinco que a gente está acostumado com o milagre do santo, então de vez em quando ele passa desapercebido. Né? E na verdade o que acontece? Nós temos pessoas que estão próximas de nós que são incríveis, incríveis, né? Em todos os lugares. E isso é algo que é uma coisa muito bacana. A questão toda é que a gente precisa ter tempo para se relacionar e criar essas comunidades de prática, que é isso que a professora comentou, né? Pô, é tão legal. Né? E aí tem uma coisa que é muito interessante. A gente fala tanto na inovação, no empreendedorismo, na tecnologia de cocriação, né? E aí, no momento que a gente vai construir as coisas, a gente também precisa fazer esse processo que a professora fez, que foi um processo de co-criar, né? E fazer com que as pessoas se engajem. Como é que a gente vai querer engajamento se a pessoa não participa do processo de planejamento ou de construção do movimento? Né? Então, isso fica um pouco mais difícil. Prof, como funcionam as feiras? Então, a partir desse projeto que foi no início que a gente fez toda essa voltagem de informações para todas as áreas ali, a gente buscou vários viés de trabalho ali, a gente começou a desenvolver em todos os laboratórios. Mas a gente não tem equipamento. Nós vamos desenvolver com o que a gente tem. Com garrafa PET, nós vamos montar um carrinho, nós vamos botar um motor. Tem kit Arduino? Não tenho, mas a gente pegou de um, pegou de outro, e acabamos fazendo essa campanha. Aí sentei com o secretário Murilo também, com a secretária Elisete,
Eu falei, preciso da ajuda de vocês, que sempre o pessoal ali da prefeitura, o prefeito, inclusive, Tiago, o Marcelo, porque daí eu incomodo muito, sabe, professor? Eu vou atrás deles e eu cobro, e sabendo que é por uma boa causa, buscando tecnologia para os nossos alunos, para a vida, trazendo eles, dar um significado para eles, o porquê fazer. E aí os nossos instrutores nos surpreenderam na nossa primeira feira. A gente deu um prazo, né, para apresentação dos projetos, e logo em seguida eles foram desenvolvendo. Eu, dentro aqui da Rede Municipal de Ensino, sempre estou nas unidades, até a Kombi eu dirijo aqui, tá, gente? Então, aí eles disseram assim, Ed, não tem carro para tu ir, posso ir de Kombi? Aí eu falei assim, não, vamos embora, porque eu preciso estar presente, porque assim, eu amo estar com as crianças, professor, eu não consigo fazer uma coisa que não seja fora de estar nessa estrutura de dentro das unidades escolares. Então, eu vou uma tarde em uma escola, às vezes eu vou em duas, porque assim, a nossa rede são 119. Então, nós estamos trabalhando com 46, que são as do fundamental, mas já temos iniciativas no infantil também, e as nossas feiras são todos os anos. Então, tudo que eles construíram durante o ano, robótica, robô reciclado, tudo dentro do projeto, claro, alinhado com a BNCC, as ODS, que agora a gente está trabalhando também dentro das unidades de ensino, junto com o professor de área, a gente trabalha muito em conjunto, ciências, matemática, e eles vêm e mostram com as crianças o trabalho maravilhoso que é feito dentro das nossas unidades hoje. A gente, assim, tivemos na primeira feira, nós vamos para a terceira agora, 32 projetos, 32 escolas participando. Agora, na segunda, a gente teve 37, e agora eu quero fechar as 46. Então, se Deus quiser, agora vai ser em junho, vamos colocar que a gente conseguiu os Centro Eventos ali, para estar fazendo. Gostaríamos da participação de vocês lá também. Bora. Mandar um convite para o senhor lá. E aí, assim, a gente faz tipo uma disputa dos melhores ali, que daí tem o primeiro, segundo e terceiro, mas todos eles ganham medalha, mas o fato deles estar ali, naquela troca, que às vezes a gente não tem aquela condição de estar indo uma na escola do outro, e a gente arruma ônibus para eles estar vindo, e vem os pais, vem agora o pessoal de Brusque que está vindo nos visitar, e é uma coisa muito pensada, professora, esse meu projeto, eu até falei com o pessoal lá da Anfre também, que eles têm vontade de colocar para os 11 municípios ali. Eu falei, o projeto está aí, está aberto, eu quero que some na vida das crianças, eu quero que trazer isso mesmo, essa mudança de pensamento, de atitude para os nossos profissionais também da educação, que a gente pode fazer, professor. Porque às vezes tu pensa assim, não, eu sou um professor, eu não tenho verba, mas não é só a verba, tu encantar as crianças para o projeto. Sim, é verdade. Tu tem que fazer um pré, para os meus instrutores não foi fácil eu levar um grupo, e hoje tinha um que saiu na primeira reunião, ele falou para mim, tu estás querendo mudar a educação, eu não quero trabalhar projeto dessa forma. Eu falei, mas nas suas atribuições está escrito que tu pode trabalhar projeto, não precisa trabalhar sozinho, mas tu trabalha com um amigo, tu pode trabalhar... E aí, assim, teve os pós e os contras, mas foi muito mais coisas boas do que... E hoje, ele ganhou o prêmio aqui no Instituto Federal, que é do lado da educação, ele e as crianças. Ele programa com crianças de 7 anos, eles fizeram um projeto de educação ambiental, onde criaram lixeiras, tudo pelo aplicativo. Um menino de 7, 8 anos, se tu vê, professor, ele programando ali, ele que fez o jogo, ele que montou. Então, assim, hoje, para mim, na educação, é uma vitória, esses profissionais que voltaram a trabalhar esses projetos, talvez não queriam, mas também não conheciam, professor, e tudo novo assusta a gente também, né? Isso é uma coisa que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? Então, esse é um tema que é bem importante, né? Porque muitas vezes as barreiras estão até no acesso, né? Puta, eu não sei, eu não tive acesso, que é o que acontece com os nossos estudantes, na grande maioria das vezes. E, professora,
nós estamos chegando quase aí no nosso final, e eu ficaria aqui conversando infinitamente com a professora o tempo. Então, não, eu também, professor. Quando eu começo a falar, eu não paro mais, viu? Olha, é um tema que deixa a gente cada vez mais encantado e mais maravilhado. Hoje vocês estão em quantas escolas que tem um laboratório e projeto? 46. 46 escolas. Isso, mas nós temos umas unidades de infantil que tem tablet. E nós Certo. tivemos crianças, na feira passada, teve crianças de 6 anos que eles apresentaram aqui junto com uma professora também, que é bem sonhadora, que eu já quero que ela venha para o nosso grupo. Ela, computação desplugada, ela trabalhou com os pequenos, ela veio e apresentou um projeto, agora tem mais 3 esse ano que já querem também entrar do infantil. A gente não tem uma estrutura ainda, mas a gente tem que começar, tem que ter um começo, né, professor? Sim, e o começo é o processo de sensibilização, de desenvolvimento de uma atividade, aí a coisa vai caminhando, né? A gente fala muito, vai ganhando musculatura, né? Assim como a gente faz na atividade física, né? Vai ganhando musculatura e vai fortalecendo. Se tu não ganha musculatura, tu não fortalece, né? Isso é uma coisa boa. Tá, eu tenho uma última pergunta, professora. Posso fazer? Claro, deve. Nós estamos chegando ainda no final. Qual o seu sonho? Eu tenho feito isso, eu tenho feito essa pergunta assim, o que a professora, quando olha para tudo isso, são quase 10 anos, né? Falta 3 anos aí para fazer 10 anos de projeto. Olhando para tudo isso que a professora nos contou e nessa vez, o que a professora... Projeto na tecnologia, né, professor? Sim. Projetos de... Sim. Sim, são 30 anos de educação, né? Olha, é tempo que não acaba mais, mas também é tempo para a gente construir mais 30. Eu digo aqui do meu lado, aqui, eu olho às vezes, né, putz, eu comecei a dar aula em escola com 13, 14. Eu fiz aquela coisa que não existe mais, que é o magistério. O magistério, eu não cheguei a fazer, eu fui direto para a faculdade, mas falaram para mim fazer, porque ia ser bem interessante. O aprendizado é único ali também, né? Cara. Foi uma experiência incrível. Acho que com 14, 15 anos já estava dentro de uma escola pública, fazendo os estágios, né? E depois eu fiz o segundo grau junto com a escola. Foi uma fé. Professora, qual é o sonho? Quando a professora olha para o futuro, o que a professora deseja? Então, professor, eu acho que assim, a gente como sonhador na área da educação, dá oportunidades a nossas crianças, as que mais precisam, trazer, talvez assim eu sempre falo, né, que eu acho que hoje eu encontro alguns pequenos que estão na ciência da computação, já vieram falar comigo, ou qualquer área, eu sempre falo para eles, mas dá oportunidades. A gente que veio de família que sempre lutou, assim, para ter as coisas. Até me emociona, professor, quando eu falo. E talvez não tivesse a oportunidade que eu tenho hoje. Eu vim de uma cidade muito pequena, só com sonho da minha mãe e do meu pai. Assim, de dar estudo para os filhos. E eu passei por muitas, então, assim, tem muitas crianças que depende da gente hoje. Se tu conseguir mudar um pouquinho, desculpa, professor. Imagina! Mudar um pouquinho a nossa realidade. Eu não estou falando em Itajaí, eu estou falando no Brasil. A gente tem que fazer por amor, por gostar. Eu sempre falo nas minhas palestras que eu faço, às vezes fora da educação também, que a gente tem um hall de amigos, eu também vou gratuitamente. Faça o que você gosta, que tu vai acordar todos os dias e tu vai querer um Brasil melhor, porque nós precisamos, nós temos filhos também. Eu quero deixar políticas públicas para os meus filhos, eu quero deixar para essa comunidade que precisa, por Itajaí mesmo, que é uma cidade muito grande e que precisa que a gente pense no ecossistema de inovação para melhorar a vida dessas famílias também, que vivem ainda
que buscam o seu dia a dia, esses pais que catam ali o reciclado também, que tem os filhos lá com a gente, que eles trabalham sol a sol e eles enriquecem uma cidade também. E é isso, professor. Eu, enquanto estiver no meu alcance de estar trabalhando em prol das crianças, independente de classe social, independente de política, eu tenho um sonho. Enquanto eu estiver na educação, mesmo fora dela, eu acho que eu vou estar fazendo esses projetos sociais que eu faço para a melhoria da vida das crianças, porque tudo começa nas crianças. Se a gente tem uma educação de qualidade, se a gente trabalha ali começa ali com aquelas crianças, tu vai mudar a perspectiva de vida, de pensamento dela. Ai, não, porque eu vou ser igual a minha mãe. Não, cara, não que não é legal tu ser, mas tu já pensou em ter outra opção também para tu ajudar tua mãe no futuro? E é esse o meu pensamento, professor. Assim, acredito muito em Deus também, coloco sempre ele na frente, porque assim, cada um tem a sua perspectiva. Eu acredito muito, tenho uma crença, sabe, professor, e que a gente pode mudar o mundo. Esse curso mesmo de Barcelona ali me abriu muito a mente também. Eu vi outras perspectivas para o nosso município, não só na área da educação, mas na área da nossa cidade também, que eu estava muito focada só na educação. Eu acho que a gente precisa sair fora da caixa e pensar que todos os setores são ligados à educação. E é isso, agradeço, professor, pela oportunidade. Já falei demais, né? Imagina, assim, ó, linda essa fala, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas pessoas que não vivenciam isso, que a gente tem a oportunidade de vivenciar, que diz, não, o pessoal não quer estudar, não sei o quê. E a professora comentando, eu nessa vivência aí com meu filho de vestibular, foi fazer o Enem, né? E a gente foi levá-lo numa escola pública aqui, perto da minha casa, né? Numa comunidade um pouquinho mais vulnerável. E eu fiquei umas 2 horas esperando meu filho sair do Enem. E o que eu vi foi uma coisa que foi incrível, assim, porque eu vi tanta gente querendo estudar, tanta gente. O que entrou e saiu de jovem naquela escola para fazer o Enem, eu voltei para casa maravilhado. Eu falei, cara, nós precisamos criar mais oportunidades. A gente via. Teve um menino que até comentei com a minha esposa, eu falei, cara, ele veio de bicicleta. Esse menino deve ter vindo de longe, porque ele veio de bicicleta, uma mochila, uma sacolinha de supermercado, sabe? Chinelo. Eu falei, cara, a vontade dessas criaturas de estudar, certo? Que é o que a professora estava comentando, né? Então, quanto a gente tem a oportunidade de gerar oportunidades, né? E naqueles nossos primeiros encontros, eu olhei e falei, cara, eu preciso conhecer mais, preciso convidar a professora aí para compartilhar isso que ela está fazendo. Eu achei incrível, um robô de papelão. Eu falei, cara, quando eu olhei o vídeo que tu me mostrou aqui daquela vez, eu falei, cara, que loucura isso daqui, que coisa fantástica, né? E nós precisamos de mais, professoras que nem a professora, né? Que a gente multiplique isso, né? Obrigado por estar com a gente, parabéns pelo trabalho, conte conosco, né? O que nós pudermos colaborar, a gente vai colaborar, e fico muito contente, desejo muito, muito, muito sucesso para o projeto e para outras atividades aí. Continua acompanhando a professora nas redes sociais, né? De tudo um pouco, né, prof? Isso aí. Continua acompanhando. Até o jogo de ontem foi que a gente é vascaísta, né? Mas a minha família é Vasco também, né? Então, aí deu aquela fusão de ideias ali, ó. Isso aí. Mas obrigado por estar conosco, parabéns pelo trabalho. E assim, prof, posso fazer mais Claro, deve. Então, assim, eu vou fazer um apelo aqui para os governantes, para os prefeitos, para os secretários de educação, não só de Itajaí, outras
do mundo, né? Talvez assim, que às vezes chega, é que invistam em tecnologia, invistam nas crianças, em projetos voltados para a educação, porque assim, são projetos formiguinhas que a gente colhe frutos, sim. E principalmente assim, professor, porque a gente que é da área pública, a gente precisa dos governantes do nosso lado ali, do lado a lado, talvez conhecendo o nosso projeto e tá incentivando esses projetos voltados à educação. Perfeito. É isso, Maravilha. gente. Que bom. Obrigado a você que esteve conosco, né, assistindo o nosso podcast aqui com a professora Ede, lá de Itajaí, aqui no litoral aqui de Santa Catarina. Siga lá, depois nós vamos deixar aqui as redes sociais da professora Ede, da Secretaria Municipal, para dar um like, para que você possa acompanhar as redes sociais também da Sapienza. Compartilhe com os seus amigos, com os professores, com os governantes, com pais, porque o trabalho da professora Ede é muito bacana. Ao longo aqui do nosso podcast, nós trouxemos algumas imagens das atividades aí que a professora Ede tem desenvolvido, e tenho certeza aí que vocês vão ficar muito inspirados com esse movimento. Obrigado a todos por estarem conosco, obrigado, professora, e até... Gratidão, professor. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, abraço. Tchau. Sejam bem-vindos mais um empreendedorismo.